Tô. É um prazer estar aqui, enfim, para mais um debate no BRICS Policy Center. Para quem não conhece, o BRICS Policy Center é esse centro de estudos que está conectado com a universidade, com a PUC-Rio, e a gente, né, tem um histórico aqui de realizar debates e pensem muito a interação entre a dimensão global, nacional e local, né? E hoje a gente vai estar tratando, portanto, mais nessa área de segurança pública, e pensando nessa pergunta aí, se a gente colocar, né, a paz no centro da política, no centro da vida, né? Obviamente existem noções disputadas de paz, né? A noção mais hegemônica em que a paz se confunde com necropolítica, né? Como, né, a gente tem visto cotidianamente, né? E para fazer esse debate, já agradecendo muito, a gente tem, né, o prazer de ter aqui com a gente dois pesquisadores, né, que são aqui do próprio, né, não que estão aqui, né, e já passaram por aqui do próprio BRICS Policy Center, e falar que esse debate está sendo feito no âmbito de um dos programas do BRICS Policy Center, que é o DISAM, que é a Unidade do Sul Global para Mediação, que pensa a mediação de conflitos a partir de um olhar do Sul Global. Então, e a gente tem dois, né, convidados de fora, né, agradecendo muito. Um deles é o Francesc Goulart, né, que também já tem uma parceria aí com o Instituto de Relações Internacionais, né? Sei que você, né, também teve diálogo com a Manu, com o Vitor, etc. Né? Ele é historiador e diretor executivo da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, né? A gente tem, por outro lado, também o Tainá de Medeiros, que também tem uma parceria, né, com o Sérgio Veloso, né? Foi convidado aqui para fazer parte também do nosso conselho de especialistas. E ele é comunicador e ativista de direitos humanos no Complexo do Alemão, cofundador do Instituto Papo Reto, atuando na mobilização comunitária, no enfrentamento à violência de Estado e no desenvolvimento de projetos que unem tecnologia, comunicação popular e justiça social. Bom, por outro lado, a gente tem, então, aqui, do meu lado, a Ingrid, você vai falar, Boer, é doutora em estudos de paz e conflito pela Universidade de Manchester, e pós-doutoranda, Global Fellow pela Universidade da Noruega, Life Science e PUC-Rio, e é pesquisadora visitante aqui do BRICS Policy Center, autora do livro Rethinking Peace in Urban Violence, Favela Peace Formation em Rio de Janeiro, que está no processo de publicação pela Palgrave Macmillan e Springer Nature. E a gente espera que depois ela também possa vir aqui, né, fazer uma palestra, um lançamento aí do livro dela. E a gente tem o Luiz Gouveia Júnior, que, né, esteve aqui um tempo também no BRICS Policy Center, como pesquisador visitante, hoje também está como nosso pesquisador visitante. Ele é mestre em estudos latino-americanos pela Universidade de Oxford, doutorando em relações internacionais pela Universidade de Coimbra, sendo bolsista da Fundação para Ciência e Tecnologia. E é também membro da direção da Anistia Internacional de Portugal e autor do livro que dá nome aqui à mesa, E Se Colocarmos a Paz no Centro da Política. Então, ele está, estou vendo aí que tem até o livro dele aí que ele vai mostrar para a gente. Eu vou pedir, então, que cada um, né, fale em torno de 10, né, a 15 minutos. A gente está num momento, como vocês sabem, né, de, vamos dizer assim, tensões em função da nova classificação também, né, dessas organizações criminosas como terroristas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o que, vem gerando uma série de ansiedades também,
enfim, né? Então, acho que esse debate também é bem importante. Agora eu vou, então, passar para o Francérgio. A gente pode fazer Francérgio, a ordem que está aqui. Ingrid, Luiz e Tainan, pode ser? Beleza. Então, Francérgio, obrigada. E se quiser, é que eu tenho para falar bem alto. Você está me ouvindo? Então, então beleza, que nem precisa de microfone. Não? Tá. Primeiro agradecer o convite ao BRICS, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Como foi falado aqui, a gente já dialogou muitas vezes aqui, né, com o Manu e outros professores do BRICS, inclusive construindo um debate sobre contra-insurgência, né? Todo um debate que tem a ver com essa discussão de paz. Eu vou fazer minha fala baseado em, assim, 10 minutos, uma coisa bem rápida, né, mas perpassando pela pergunta, né, eu acho que a pergunta é uma boa pergunta, e se colocarmos a paz no centro da política, né, mas em alguns conceitos: paz, capitalismo racial, monopólio da violência e abolição. Né, eu acho que assim, vou tentar em 10 minutos, vai ser muito difícil, mas vou tentar, né, passar. Dialogando com a pergunta, e se colocarmos a paz no centro da política? A paz no centro da política, no capitalismo racial hoje, né, serve para uma continuidade do processo colonialista. Né? Eu não vejo a paz no capitalismo racial como um dispositivo que produz processos emancipatórios, talvez produza resistências. Né? Então, acho que é um primeiro momento. Uma paz é possível no capitalismo racial? Né? É possível a gente produzir essa paz nesse sistema que a gente vive, né? Do esgotamento, dos recursos naturais, desses conflitos todos. Né? A paz funciona muito mais como um dispositivo imperialista na perspectiva de manutenção de uma hegemonia. Né? É a partir do discurso da paz que o imperialismo, né, norte-americano, estadunidense, produz as guerras no mundo hoje. Né? É com esse discurso da paz. Né? E aí queria trazer, que é algo que eu acho que a gente pouco discute, né, no Brasil e nessa relação de paz, né, porque quem vai produzir a paz no capitalismo, não, são as forças militares. Né? E aí parece que toda a história da sociedade parece que iniciar no capitalismo, né? E que a gente não tivesse, e aí eu vou evitar o conceito de guerra, mas vou trabalhar mais o conceito de conflitos, né? Claro que vou falar de guerras, né? Nessa dualidade, mas dualidade eu acho que sempre duas caixinhas que podem ser dispositivos de continuidade de processo de colonização, né? Guerra e paz, bem e mal. Eu acho que isso é um processo de comunidade desse projeto colonizador, né? Desde o processo da invasão no Brasil e na América Latina, de uma forma. Mas uma discussão que eu acho que a gente pouco faz é sobre o monopólio da violência. Né? Então, eu sempre lembro que existiu sociedades antes do capitalismo que a violência era tratada de outras formas. E eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Né? Mas no capitalismo, o monopólio da violência ficou, né, a cargo do Estado. Né? Ficou a cargo das forças policiais. Né? E aí sempre eu dialogo com um filme para falar desse monopólio da violência, que aí também para trazer uma outra discussão conceitual de autodefesa. Tem um filme muito bacana que no YouTube vocês encontram, que é o filme Legítima Defesa, que é a história de 3 mulheres que durante anos sofreram violência dos ditos companheiros que elas vivenciavam. E essas mulheres, né, mataram seus companheiros e foram absolvidas por esse Estado. Elas foram julgadas no sistema de justiça, né, que é muito difícil. Né? Mas o que eu estou colocando aqui é, nessa relação com a paz, né, nesse processo idealista da paz, no capitalismo racial, onde que a gente só tem a polícia, a gente só vai ficar virando o rosto e aí falando do território de favela, né?
A iniciativa é uma organização da Baixada Fluminense, ou seja, a gente só vai ficar virando o rosto e falando ok, e a gente vai continuar acreditando num sistema, e aí também nesse debate de paz, ou seja, polícias, forças militares, sistemas judiciários, está tudo muito imbricado, né? O sistema judiciário faz parte dessa máquina de manutenção dessa produção de guerra a partir da paz, né? Mas esse filme sempre me leva a refletir sobre essa questão da relação da paz com o monopólio da violência. Porque se alguém vem e me bate, claro que eu vou pensar hoje que eu vivo no capitalismo racial e que eu estou controlado por regras. Mas dependendo, eu vou talvez enfrentar. E aí o debate da legalidade é complicado, porque talvez a vítima vira o violador, né? O Francérgio, se for atacar um policial, se ele me desrespeitar, o violador. Então, nessa discussão da paz, eu acho que trazer um pouco a reflexão sobre o monopólio da violência, e tem um livro que eu gosto muito, né, que é o da Elza Dorlan, né, que fala sobre o monopólio da violência, experiências de autoproteção, mas ela faz todo um debate conceitual sobre o monopólio da violência. Eu acho que são reflexões importantes para a gente dialogar com essa questão da paz. E, por fim, recentemente, né, a gente teve o prazer, eu e Ingrid e Gisele, que divide a direção da iniciativa, a gente escreveu um artigo que vai ser publicado no livro, né? Que é a partir da abolição a gente possa pensar na paz, né? E aí, quando a gente fala abolição, né, no Brasil a gente sempre lembra, de novo, os marcadores, né, da legalidade, né? Fim da escravatura, 1868, mas a gente sabe que aquilo ali, né, no máximo, a gente ouve muito a discussão de falsa abolição. E a gente acredita na iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Depois eu vou pedir para quem quiser acompanhar, Instagram, site, @IDMJ Racial, me procurar aí para a gente trocar, continuar trocando. A gente acredita que o povo negro, o povo favelado e periférico, a gente nunca experimentou a tal liberdade e emancipação. A gente vive no capitalismo racial, e aí a paz, esses conceitos todos servem para produzir esse processo de controle de corpos e de produção de genocídio. E aí a gente acredita muito, né? E aí às vezes a gente fala tanto de imperialismo, né? Às vezes parece que tem que vir um debate de fora para dentro para a gente começar a falar. Eu sempre dizia que existiam muitas práticas abolicionistas no Brasil hoje em dia, né? E aí a galera falava, mas nos Estados Unidos está todo mundo se discutindo, abolicionismo policial, abolicionismo prisional, né? Como perspectiva, como construção de um projeto político. E aí eu tenho demarcado que existem muitos processos abolicionistas aqui. Existem muitas estratégias sendo produzidas para a construção dessa abolição, dessa construção da tentativa de continuidade por luta por liberdade e emancipação. E aí eu acho que se a gente, de fato, constrói esses abolicionismos, e eu vou falar de um rapidamente, né? A gente pode viver essa tal paz, mas não a paz do capitalismo racial, né? A paz produzida a partir desses abolicionismos, né? Então, recentemente, fui diálogo com o movimento negro estadunidense e de mulheres negras, e elas colocam a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos como uma pauta abolicionista. As mulheres não têm o direito ao seu corpo, não têm essa liberdade, né? Em especial as mulheres negras. Então, essa luta por direitos sexuais e reprodutivos, né, é uma luta abolicionista. Como a luta pelo fim da polícia é uma luta abolicionista, como o fim das prisões é uma luta abolicionista. O que o MST faz aqui no Brasil é uma luta abolicionista, porque o nosso grande problema tem a ver com terras, né? Inclusive, a gente vai ter um encontro internacionalista agora, abolicionista, que a gente vai receber na Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Juntando estratégias, práticas abolicionistas do mundo inteiro. Na iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, né, a gente diz que a gente constrói abolicionismo, a gente é uma organização que discute violência do Estado, né, e luta contra essa violência policial, né, com relação às milícias, né, o varejo de drogas, e a gente entende isso como tudo Estado, né, claro que eu não vou fazer o debate aqui do Estado, né,
mas não é um Estado paralelo, né, para iniciar. Esses grupos fazem parte desse Estado, né? Alguns falam que são consorciados, outros falam que tem várias possibilidades de entendimento, mas a gente tem experimentado um dispositivo que a gente diz que é um dispositivo abolicionista na discussão de abolição da polícia. Não sei se vocês sabem, né, mas nos últimos 10 anos, a polícia em Constituição, e aí eu não estou falando do policial, estou falando das instituições, a minha fala sempre está voltada para a instituição. A polícia entendeu que ocupar os espaços políticos eram importantes, para além da polícia, né? E ocuparam todas as casas legislativas. Quando eles não estão diretamente, eles têm representantes vinculados a milícias, a outros grupos, né? A grupos neopentecostais, a grupos, né, donos de grandes latifúndios no Brasil. E a partir desses 10 anos, eles entenderam que fazer uma disputa no orçamento público era fundamental. E se a gente pega os orçamentos das polícias, e hoje o que não falta é polícia, né? Tem polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia rodoviária, o que não falta no Brasil é polícia, né? E sempre criando mais, né? Guarda municipal agora virou polícia, que não tem polícia. Se a gente pega 10 anos os orçamentos dessas polícias, eles não figuravam nem entre os 10 maiores orçamentos do Estado. Se a gente pega hoje, vou citar 4 capitais que a gente trabalha, São Paulo, Rio, Paraná, Espírito Santo, eles ficam sempre entre o segundo e o quarto maior orçamento. E aí vocês vão falar, mas é recurso, é orçamento público que a gente produz política pública. Perfeito, né? Só que quando a gente destrincha esse orçamento, não é para pensar uma polícia de inteligência. É para pensar uma polícia para levar a paz aos territórios, para produzir guerra a determinados territórios, que são os territórios negros, que são as favelas, que são as periferias, que são os assentamentos. Então, houve um aumento, né? E é muita grana. Hoje, né, no estado do Rio de Janeiro, o orçamento da secretaria não, porque aqui tem autonomia, né? A gente tem a Secretaria de Segurança Pública que voltou, mas tem a Secretaria da Polícia Militar e a da Civil e a Penal, todas as instituições com autonomia financeira e política, né? Hoje eles não ficam mais à mercê do secretário de Segurança Pública, é só um enfeite no caso do Rio de Janeiro. Beira 20 bilhões de reais. Se você somar cultura, habitação, assistência social, mobilidade urbana, reforma agrária, esporte e lazer, não chega a 5 bilhões. Saneamento, a gente está numa discussão de questões ambientais. Bota o meio ambiente aqui que não vai chegar a 5 bilhões, só o da polícia é 20 bilhões. Né? E isso a partir de um discurso de paz, né? De levar a paz para esse território, né? Sem falar o que a gente já vivenciou, e a gente pode falar, eu morava em Manguinho na época, as unidades de polícia pacificadoras e todos esses processos. E aí, na iniciativa, a gente não inventou nada, né? Após a morte de George Floyd, um movimento negro, junto com grupos anarquistas dos Estados Unidos, né, em determinadas cidades, começaram a discutir o que eles chamam de desinvestimento das polícias, né, de tentar diminuir o orçamento das polícias para políticas de promoção da vida. Né? Teve um ápice isso nos Estados Unidos, inclusive com redução de homicídios em alguns estados. Barcelona também experimentou esse processo, algumas cidades na Europa, e a partir disso a gente falou, cara, a gente já testou de tudo, né? A gente, enquanto iniciativa, estou terminando, a gente é amigo escuro da DPF 635, a DPF das favelas, chegamos no STF pedir a diminuição da letalidade policial, e nada disso tem trazido muitos resultados para a gente. Então a gente falou, vamos experimentar algo novo no Brasil que não é novo no mundo, que é essa política de desinvestimento. Né? E a gente tem fomentado uma rede já que está em 5 estados, que é uma rede abolicionista, por uma incidência política popular no orçamento, para tentar desinvestir. No Rio de Janeiro, que a gente está mais tempo, a gente faz um monitoramento, né, da LERJ, com o projeto de olho na LERJ, a gente tem conseguido retirar timidamente alguns milhões, né,
Então, 2 anos seguidos, a gente conseguiu remanejar, né, orçamento de compras de caveirões e de munições para políticas, né, de alimentação escolar, de recursos para a política de igualdade racial. Igualdade racial no Rio de Janeiro, de orçamento, tem R$ 550 mil e fica vinculado à parte da Secretaria de Ciência Social e Direitos Humanos. É R$ 500 mil, é a política de igualdade racial de orçamento, né? É, E a gente tem feito essa, vamos dizer assim, essa experiência abolicionista, porque a gente acredita que isso é a produção do abolicionismo hoje. Então, essa coisa do abolicionismo, vai acabar a polícia quando? As prisões vão acabar, eu vou lá pegar o martelinho, vou quebrar as prisões, vai acabar. Não, a gente já está fazendo. Agora a gente precisa, talvez, articular, a gente precisa, e aí encontros como esse, a gente precisa refletir, isso tem potência para criar escala, né? Por isso que a gente vai produzir um encontro agora internacionalista, chamando pessoas do mundo inteiro que estão produzindo práticas abolicionistas, né? Para aí sim, talvez, a gente acabou de lançar, e é por isso que eu estou falando, dá uma olhada no site, um dossiê orçamentário que traz todo um pouco esse processo metodológico de desinvestimento nos estados, o que a gente tem conseguido tirar de recurso e tudo mais. Né? A gente, junto com o Papo Reto, Iniciativa de Direito à Memória Social, Instituto de Defesa da População Negra, movimentos e o Instituto Decodifica, que são organizações negras e de favelas. A gente também entendeu que a gente precisava levar esse debate para o Congresso, então começamos há 1 ano e meio também fazer esse debate sobre desinvestimento no Congresso, né? Ainda com resultados muito tímidos nesse processo do Congresso, mas dizer para vocês encerrar, dá uma olhada no site, tem todo esse processo, o site dmjracial.com, o Instagram, @idmjracial, e afirmar, né, que, na perspectiva da iniciativa, a construção desses abolicionismos, né, eu coloco no plural porque são muitos, e por isso esse processo de articular esse projeto político abolicionista talvez nos leve a experimentar a paz. Essa paz do capital, né, desse capitalismo racial, eu não quero. Né? Enquanto favelado, enquanto também diretor de uma organização, isso só produziu danos. Isso não produziu segurança, não produziu proteção. Talvez para uma determinada classe e raça, sim. Né? A polícia serve para determinada raça e classe, talvez possa ter produzido isso. Mas essa paz que é vendida para a gente não vai querer. Por isso que eu acho que a luta abolicionista hoje é uma das lutas, e que não começa hoje, né, como eu disse, se a gente for historicizar, né, o que de mais urgente que existe no mundo, né? Talvez no momento pós-queda do Muro de Berlim, né, sem esse antagonismo, apesar que tem a China hoje aí, né, entre capitalismo e socialismo e tudo mais, talvez o conceito de abolicionismo seja o conceito que possa criar essa unidade na diversidade. Obrigado. Muito obrigada, Francérgio. Acho que nos faz pensar muito, né, assim, de que paz a gente está falando, para quem e para qual propósito, ou seja, é a paz da branquitude que, de alguma forma, vamos dizer assim, ajuda a manter o capitalismo racial, né? Então é importante, até porque o próprio Francérgio abre falando do Trump, né? Que institui o Conselho da Paz e agora a gente está, como disse Celso Amorim, no meio de uma guerra mundial. Enfim, então todas essas contradições bem importantes serem destacadas. Agora, então, eu passo a palavra para Ingrid. Obrigada. Bom dia também. Também queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, meus colegas também da mesa. Muito bom ficar aqui nas mesas com vocês. Obrigada, Márcio, também pela mediação e ali, pela organização e tudo. Né? Estão me ouvindo? E me perdoa o português também, que eu sou norueguesa também. Então, você acha que vai? Vou ler as notas aqui e acho que vamos. Vamos que vamos. Eu fiz a pesquisa do meu doutorado aqui, né, em 2019, 2020, que fiquei 8 meses fazendo entrevistas com pessoas dos movimentos sociais da favela, principalmente na zona norte e zona sul do Rio.
pessoas que trabalham para reduzir a violência nas comunidades télis. E aí, a partir disso, muito baseada nessas conversas, escrevi meu doutorado sobre o que é paz e por que guerra na sociedade do Rio, né? Do Rio também. E hoje, essa tese, como a Marta falou, se tornou num livro que está saindo agora em julho, né? Então, tomara que vá para voltar com o livro físico também. E hoje queria só compartilhar um pouco dessas reflexões, né, que vem do doutorado, do livro, sobre o que é paz, o que é guerra nessa peça, né? Então, o que significa paz? O Brasil falou, o que significa paz nesse contexto de violência urbana, né, violência estadual, o racismo, crime organizado? O que significa paz quando o Estado vem matando, né, em vez de proteger os direitos dos cidadãos? E quais são as alternativas desse paz na narrativa do Estado, a segurança pública que tem? Porque o país aqui no Rio é uma paradoxo muito forte, né? O Brasil falou que toda essa segurança pública violenta, as operações, pacificação, até a própria militarização, tudo bem com essa promessa de paz, de pacificação, de segurança, de ordem. E até acho que foi da Anne Mendes, a jornalista alemão também, né, que publicou um artigo que ela escreveu, uma imagem que o próprio Polícia Militar colocou no Twitter, uma operação Paz da Rocinha, e eles falaram, estamos aqui para garantir a paz, colabore, né, então tem a própria Polícia Militar, né, usando esses discursos de paz. E na verdade né, que essa paz é a paz que traz a guerra na favela, nessa guerra às drogas. Então, eu entrei muito nessa dúvida no meu livro agora, porque é uma discussão complicada. A gente chama isso de uma guerra ou não, né? Porque você falou que não, nem vai falar. Gisele Martins é uma boa pessoa para a gente. É guerra ou não guerra? Aqui é guerra, na Palestina é guerra, ou trabalhamos genocídio. São conceitos. Porque o discurso de guerra também pode reforçar nessa narrativa que precisa mais violência, precisa mais militarização. Porque isso é necessário, né, para ganhar essa guerra contra o crime organizado. Quando deveria, talvez, né, ser tratado como um problema social, falta de acesso à cultura, um problema econômico, né, trabalhar com a inteligência também da polícia, problema de saúde, muito mais, né? Mas também, do outro lado, também não pode ignorar a realidade em muitas favelas durante as operações policiais, né? Quando a polícia entra, um caveirão, helicópteros que são usados como plataformas de tiro, tiroteio, né? Com as armas pesadas de guerra mesmo, o próprio Ibope, né? Treinando nessas táticas de guerra urbana, né? E até especialistas nisso, né? As escolas fechadas, né? E a violência, né? Nem falando sobre as chacinas e a massacre, né? Que a gente viveu ano passado. Então, pensando em tudo isso, isso não é uma guerra. Mas, assim, no outro lado, não é uma guerra civil, né? Porque não é assim que o crime organizado está atacando o Estado. As organizações criminosas não tentam derrubar o Estado brasileiro, carioca, né? Tem motivação econômica neles, não é motivação política. E a violência acontece nas favelas, né? Não acontece no asfalto aqui em Laranjeiras, acontece nessa cidade. Então, veio pensando assim que o Rio não é um estado em guerra, mas um estado onde o Estado faz guerra, né? E o Estado faz guerra na favela. Então, não é uma guerra civil, né? É um lado. Então, no meu livro, eu decidi chamar isso como uma guerra estatal, necropolítica e performativa. Eu vou explicar a todos vocês por que eu decidi essas palavras. E a guerra, né? Pela violência, a militarização, as armas pesadas e também essa perspectiva, né? O jeito de matar em vez de prender as operações policiais. Estatal, né? Como eu disse, que é o Estado,
E necropolítica, né? Porque o início dessa primeira favela, até antes, né, sempre teve essa relação entre favela e Estado, que foi uma relação de marginalização, criminalização, racialização, desumanização, e até hoje, né, uma relação necropolítica, usando o conceito do INEV, onde as favelas são tratadas como zonas de exceção, né? E zonas de morte, que Helena havia Malaquini também usa esses conceitos nas teses delas. Zonas onde a vida vale menos, né? Onde o Estado pode entrar matar, mas onde o Estado também pode deixar morrer. Pela falta de políticas públicas, né? Falta de educação, saúde, cultura. E a terceira, né? Também escolhi a palavra performativa, porque é performativa porque realmente não ajuda muito, né? Para reduzir a violência no Brasil. Tem muitos anos, né? Nessa segurança pública que não está dando muito resultado. Até está aumentando, né, o domínio dos grupos organizados e também a violência. Então, não resolve o conflito, não desmantela as estruturas do crime, né? O financiamento. Mas, ainda assim, essa faz como guerra política performativa, produz essa imagem de ação, né, de controle, de combate ao crime. Então, com essa guerra estatal, necropolítica performativa, eu quero dizer que o Estado é uma escolha, né, uma escolha política de ficar nessa guerra, tratando as favelas como zonas de exceção, onde pode matar e também pode deixar morrer. Precisa desenvolver e para mostrar que está fazendo alguma coisa, no mesmo tempo que mantenha e preserva uma estrutura necropolítica, né, baseada na violência e na injustiça, que a Peirce chama isso de perverse states, né, e Goldstein e Alex também chamam de violent democracies, né, democracias violentas, que é a estrutura do Estado, assim, essa injustiça. E em tudo isso, o que significa paz, né, como a gente também falou, que nessa narrativa do Estado, essa paz como pacificação, ordem, controle, vira uma paz branca, né? A paz de rico, a paz vazia, sem direitos, negativa, né? Uma paz colonial, que protege os interesses da elite e da branquitude. E essa paz mesmo que significa guerra na favela. Acho que o Pio também tem essa imagem interessante sobre essa paz negativa no contexto internacional, mas ele fala que essa paz de pacificação é tipo a tampa da panela da pressão, né? Que é a injustiça da sociedade que está tipo, quase explodindo e você bota a pacificação é seguração. O Gleisi também fala isso, que é os povos, que é super instável, né? Que não ajuda no lugar. Então, no meu livro, critico tudo essa parte, né? E aí eu vejo as alternativas que vêm das comunidades mesmo, das favelas, que é baseado muito nessas conversas, né? Com os movimentos sociais, ONGs, organizações comunitárias, nas favelas, mais familiares, vítimas de violência policial também. Todos que trabalham para reduzir a violência na comunidade deles. E eu chamo isso de uma formação de paz favelada, baseado no conceito do Richmond do Peace Formation, né, que é de base passiva, que é construída uma paz alternativa. E eu disse também favelada para dizer que não é apenas nas favelas, mas é no sentido das favelas, né? Então, pode ser trabalho com jovens, educação, para abrir outros caminhos e possibilidades, também ensinar os moradores sobre os direitos que eles têm como cidadãos, né, na frente do Estado. A luta por direitos, acesso como se fala, serviços públicos, e também denúncias, né, de violências policiais durante as operações, produção de conhecimento que desafia as narrativas criminalizadoras do Estado,
E também no cuidado cotidiano dos moradores, do território, que um trabalho assim do dia a dia, né? Então, essa paz é construída de uma outra forma. Não é baseada na ordem, o controle, ou pacificação, ou militarização, mas, pelo contrário, é uma prática coletiva, não violenta, que coloca o cuidado, a empatia e a vida no centro. Então, se a guerra estatal, necropolítica e performativa funciona como uma forma de governar baseada na necropolítica, descentralização e violência, essa formação de paz favelada, que pode ligar muito com esse processo de abolição também, né? Mostra que outros futuros já estão sendo construídos, e acho que são eles que colocam a paz no centro da política. Muito obrigada, Ingrid. Eu fico pensando sobre essa função performativa do Estado, né? Porque a gente teve no auge da pandemia, né? Ou seja, quando todas as atividades foram suspensas, só ficaram as essenciais, e o Estado continuou, vamos dizer assim, matando, né? No auge da pandemia, ou seja, a gente pode pensar como uma função essencial do Estado. Ou seja, ele não terceirizou para o vírus, né? Mas, na verdade, ele teve que demarcar muito claramente quem deve viver e quem deve morrer ali, né? E acho que foi muito interessante, porque acho que tem uma ligação aí entre vocês também, que é essa ideia de práticas cotidianas, né? Seja abolicionistas, seja de promoção de paz, que estão sendo gestadas, né? Que estão sendo articuladas aí cotidianamente. Passa a palavra, então, aí para o Luiz, aí com o livro dele já aí na mesa. Claro, claro, claro. Na favela, não vai lembrar disso. No momento do Covid, a gente dizia que o Estado iria matar o Covid a bala. Porque o Estado não queria comprar vacina, né? Mas ele queria continuar as operações da polícia. E a gente criou uma campanha, né? Que a polícia, que o Estado queria matar o Covid a bala. É isso. Não, e ainda teve aquele caso, né, do menino que ia pegar comida e, né, oferecer. Ou seja, né, ali mostra claramente, sei lá, a ausência do Estado e a ausência do. Enfim. Luiz? Perfeito. Bem, então, bom dia a todos que vieram, né? Um prazer enorme estar aqui hoje. Como a Marta falou, no finalzinho do ano passado, eu tive 3 meses aqui no Brix Policenter. Foi uma experiência muito boa, então é um prazer voltar agora, né, esse ano apresentando, fazendo essa sessão, né? A Marta já falou também, o título da sessão, no fundo, tudo um pouco por causa desse livro que eu publiquei no finalzinho de 2025. No ano passado, em diálogo com a Ingrid, né, quando a gente estava aqui, as nossas pesquisas dialogavam muito, a gente pensou, por que não fazer uma sessão sobre as ideias de paz, né, discutir esse conceito de paz, o que é a paz. E, enfim, é muito bom ter aqui essa oportunidade. Muito do que eu vou falar aqui está no livro, né, mas eu queria começar um pouco explicando como é que eu cheguei aqui, no fundo, que eu acho que dialoga muito, tanto com a apresentação do Francesc, mas também da Ingrid. Quando eu estava fazendo meu mestrado, né, em Oxford, eu sou do estado do Rio, sou do interior do estado do Rio, eu tinha a questão da violência, eu queria estudar a violência, para entender o que está por trás dessas dinâmicas de violência no estado. Naquele momento, o avanço das milícias era algo que me preocupava particularmente, então, na minha tese, eu decidi olhar para as milícias. E dentro dos estudos para a paz, existe um teórico que é considerado o pai dos estudos para a paz, que é o Johann Galtung, que ele propunha um triângulo das violências, né? O Galton, já crítico ao capitalismo, né? O Francesc trouxe, acho que com perfeição, essa questão de que o capitalismo vem de uma paz, que é uma paz muito limitada, o conceito de paz numa lógica capitalista é muito restrito. E o Galton, lá atrás, nos anos 60, ele, criticando isso, ele falou, não, a paz tem que ser alguma coisa a mais. Ele propõe 3 conceitos, esse triângulo de violência, que seria a violência física, que é a violência do Estado, a violência das organizações criminosas, da milícia, a violência estrutural, que aí para Galtung é não acesso aos serviços públicos, então o Francesc trouxe aqui números importantes, né? Acesso à cultura, esporte,
saúde, por aí vai, a falta de acesso a esses serviços constituiria a violência estrutural. Uma pessoa não ter acesso a um hospital, por exemplo, é uma violência estrutural na proposta do Locke. E a terceira é a violência cultural, que aí entra questões como racismo, violência de gênero, homofobia, xenofobia, por exemplo. E aí, pegando esse triângulo, eu fui olhar para os discursos que havia no jornal comunitário em Rio das Pedras, né, que é a primeira zona controlada por milícias aqui no Rio. E aquilo, para mim, o resultado foi, de certa forma, surpreendente, porque, primeiro, havia um discurso nesse jornal, que é um jornal ligado à Associação de Moradores, aqui tem uma relação Associação de Moradores-milícia, né, que é histórica em determinada zona. Mas o discurso que eu encontrei ali era que aquela era uma zona de paz, e porque era uma zona de paz, eles não tinham acesso ao serviço público, porque o Estado preferia investir nas zonas violentas. Olhando para o triângulo do Galton, lá atrás que eu estava mencionando, isso bota o triângulo de cabeça para baixo, quase, né? Porque o discurso aqui é a gente não. Por causa da milícia não tem violência física, e a gente não tem hospital, a gente não tem educação. E havia uma justificação da ausência de violência física por causa e havia esse termo nesse jornal comunitário, de uma cultura pacífica. E a cultura pacífica nada mais era do que a ideia, e isso está escrito, a ideia de olho por olho, dente por dente. Então tem aqui a ideia, enfim, é um organismo, alguém que faz aquilo. E naquele momento, para mim, isso me levou a uma discussão muito profunda sobre o conceito de paz. Então, afinal, de que paz que a gente estava falando? Né? O que é a paz? Entrei na questão que o Francés trouxe aqui, que é fundamental, que é possível alcançar a paz no sistema capitalista? Esse livro é, acima de tudo, uma discussão sobre isso e não só. E aí, eu abro, inclusive, o livro sobre isso, acho que é um exercício fundamental. Tem um filósofo chamado John Rawls, que ele propõe um exercício que ele chama do véu da ignorância. Esse exercício é o seguinte: imaginem que vocês, né, ainda não nasceram, estamos na barriga das nossas mães. Nós não sabemos quem nós vamos ser. Então, a gente não sabe aonde a gente vai nascer, não sabemos se vamos ser ricos, se vamos ser pobres, não sabemos qual vai ser a nossa etnia, a nossa orientação sexual, nosso gênero, não sabemos a nossa condição física. Mas a gente pode escolher qual vai ser a sociedade em que nós vamos viver. Quando a gente faz esse exercício, o que o Rawls propõe é que, ao tirar a nossa condição individual, a gente começa a pensar no mundo que é o ideal para todos. Rawls tem uma conclusão diferente da minha, mas fazendo esse exercício que eu proponho, é que o aspecto fundamental desse mundo ideal para todos passa pela ideia de paz. Não a paz do capitalismo, uma paz limitada à ausência de guerra entre estados, por exemplo, em alguns casos, como eu vou falar aqui, nem isso se sustenta, mas uma paz que vai para além disso. Né? Eu proponho um conceito de paz que é entendermos a paz enquanto um estado de tranquilidade perante o futuro. A paz é viver o hoje sem o medo do amanhã, do que vai acontecer amanhã. E isso faz com que a paz dialogue com a ideia de medo, mas também de esperança. Na filosofia, o Baruch Spinoza, né, que é um filósofo importante, ele tem dois conceitos que eu acho muito interessantes. O primeiro é o conceito de medo, que ele diz que o medo é a perspectiva de que o futuro pode ser pior do que o presente. Então, quando a pessoa numa zona periférica tem medo da polícia, é porque sabe que a polícia pode usar a violência, né? Então tem medo, o futuro vai ser pior do que o presente. E a esperança é o oposto do medo. A esperança é a perspectiva de que o futuro pode ser melhor do que o presente. Né? Então, uma pessoa que passa fome, ela tem a esperança de ter o que comer. Trazendo a paz para esse diálogo, né? Na minha perspectiva, a paz ela acaba sendo um estado de tranquilidade. Então, o contexto de paz é um contexto que a pessoa não tem nem medo e nem precisa ter esperança. E aí nós entramos numa questão fundamental. Se a paz é uma perspectiva futura, ela não é simplesmente individual. Ela é necessariamente individual, mas também coletivo, mas também social. E isso é um aspecto fundamental para entendermos a paz como centro da política, que é a proposta que eu faço no livro e aqui na apresentação também. Existe uma filosofia africana chamada Ubuntu, essa filosofia ela tem uma frase que eu acho fabulosa, que ela fala que eu sou porque tu és porque nós somos.
Não existe um indivíduo separado. Então, quando a gente olha, por exemplo, no contexto como no do Rio de Janeiro, em que a polícia e o Estado leva a guerra, né, ou o conflito, leva a violência para a periferia, numa perspectiva de que pode criar uma paz onde as elites econômicas estão, essa perspectiva, né, a performance que a Ingrid, desculpa, trouxe e muito bem, a performance ela vai falhar sempre, porque não adianta você tentar criar contextos de paz num ambiente quando em volta você tem violência generalizada e o Estado propagando essa violência. Porque o indivíduo está relacionado com tudo. Quando a gente vê, né, essa ideia de condomínios fechados, alguns autores chamam de enclaves fortificados, carros blindados, a elite não vive em paz também. E isso é a prova. É uma paz falha, mentirosa. E a paz ela tem que ser mais do que isso, tem que ser mais do que o medo. Porque quem tem carro blindado, quem vive em condomínio fechado, e os condomínios fechados numa lógica extremamente racista também, porque se a gente for ver, por exemplo, a Teresa Caldeira tem um trabalho muito interessante que ela vai falar dos elevadores nos condomínios. Nem todo mundo pode andar no elevador principal. É uma questão. Aqui nós tivemos claramente uma relação de medo mesmo, desses condomínios fechados. Portanto, é preciso ir além. Aí a questão que fica mas ir além como? É possível ir além no contexto atual capitalista que nós vivemos? E o meu argumento, muito em diálogo com o que o Francisco trouxe aqui, é que não. E não por três motivos. O primeiro é que o sistema capitalista ele é o primeiro sistema, né? Tem um autor chamado James Beckett, que ele afirma que o capitalismo ele é o primeiro sistema baseado na lógica de ganhos futuros. Então, o que o capitalismo faz quando um banco investe, ele investe na perspectiva de que pode lucrar no futuro. Portanto, ele é necessariamente baseado em dinâmicas de medo e esperança. A pessoa ela trabalha hoje, mas ela pode ser demitida amanhã e não ter o que comer no mês seguinte. O capitalismo vive disso. E, para além disso, o capitalismo precisa da escassez. As coisas têm valor porque elas são escassas. Nós aqui temos muito oxigênio, a gente não paga pelo oxigênio. Mas se faltar oxigênio, o capitalismo vai passar a ter valor, vai passar a cobrar. Então a escassez é necessária. E se há escassez, por exemplo, tem que faltar comida, né? Se tiver comida para todo mundo, não tem valor. E se não tem valor, ninguém lucra. O segundo motivo pelo qual o capitalismo é incapaz de alcançar essa paz que eu proponho, com essa conceitualização que eu proponho, é por causa da dinâmica internacional. Centro-periferia do sistema internacional, né? Nós, Brasil, estamos na periferia do sistema internacional. Há um centro desse sistema, nomeadamente Estados Unidos e Europa, ainda hoje, a China, né, está reconfigurando todo esse sistema. Mas as dinâmicas de centro-periferia, lá atrás, né, nos anos 60, 70, um teórico brasileiro, Rui Marini, um trabalho fantástico também, que ele vem propor a ideia de superexploração. E o que o Marini vai dizer é que, como na periferia a gente produz bens com menor valor agregado, menor valor acrescentado, o que a elite da periferia faz é usar a superexploração para diminuir ainda mais o salário. E, portanto, a pobreza e a miséria ela acaba passando pela dinâmica de distribuição internacional do trabalho. Esse é o segundo motivo pelo qual, no meu argumento, o capitalismo é incapaz de alcançar a paz no conceito que eu proponho aqui. O terceiro motivo, eu acho que hoje, no contexto atual internacional, é o mais interessante, é que quando a gente olha, tem toda uma corrente, né, de autores que têm analisado quantitativamente e têm concluído que as guerras internacionais aumentam em momentos de contração e expansão do ciclo do sistema capitalista. O capitalismo ele funciona no chamado ciclo de Confratieri, e depois, no momento de expansão, quando esse ciclo começa a contrair, quer dizer, quando os lucros começam a diminuir, aumentam as guerras internacionais. Tem um artigo que é assim, eu quando li pela primeira vez achei assustador, que são dois autores que seguem essa corrente teórica, né, acadêmica, que eles em 1995, há 30 anos atrás, com base em cálculos baseados nos ciclos de Confratieri, eles concluíram que o número de guerras internacionais iria aumentar a partir de 2025. Eu li esse artigo em 2023, então vocês imaginem como que eu fiquei apavorado quando em 2025 as guerras. Então, nós temos aqui três situações que claramente o capitalismo dificulta o alcançar dessa paz que eu proponho. E isso leva à necessidade de algo novo, necessariamente, né? Hoje a gente vive num mundo
Tem uma frase também famosa, não sabe muito bem quem é que falou pela primeira vez, mas essa ideia de que hoje é mais fácil imaginarmos o fim do mundo do que o fim do capitalismo é algo aterrorizante. É preciso pensarmos em alternativa, discutirmos alternativas. E a proposta que eu trago aqui, não vou entrar muito aí, porque senão o tempo vou passar por muito, é que a paz é esse conceito que pode ser unificador. Não há paz numa sociedade em que haja violência racial, numa sociedade sem abolição, como na UFACEB aqui. Não existe paz numa sociedade onde haja tantas pessoas que não têm o que comer. Tem alguns números que eu acho que são importantes. Enfim, eu já fiz algumas sessões sobre esse livro, eu trago sempre esses números que eu acho que são bem reveladores. No mundo hoje são produzidos por ano 2,5 bilhões de toneladas de alimentos. Isso seria suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. Bem mais do que a população mundial hoje. E mesmo assim, uma em cada 12 pessoas passam fome. A gente vive num mundo em que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, ó, tudo aquilo que é produzido a nível mundial, ultrapassa 111 trilhões de dólares, mas nós temos mais de 850 milhões de pessoas que vivem com menos de 3 dólares por dia em situação de extrema pobreza. Um mundo onde as mulheres ganharam direitos civis em muitos países, mas que a cada 10 minutos uma mulher é vítima de feminicídio. Um mundo onde, 80 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente assiste ao genocídio na Palestina, no Sudão, e os países não fazem nada. Assim como um mundo onde ainda se assiste no Brasil, e não só, na América Latina, toda a dinâmica de violência é terrível. Né? A polícia achar que é normal. Eu estava no Rio, né, ano passado, quando aconteceu o massacre, né, da polícia militar, onde muitas pessoas acham normal. Para mim foi enlouquecedor ouvir pessoas, né, estar no Uber, o Uber falando que ele estava certíssimo. Enfim, falta essa discussão. E é fundamental repensarmos alternativas. Né? Eu acho que sem pensarmos em novos caminhos, em novos horizontes, sem termos discussão sobre isso, aí nada muda. Como eu falei, eu fiz algumas sessões sobre esse livro, fiz a maior parte delas em ambientes acadêmicos, universidade, mas também tive a oportunidade, foi muito interessante fazer apresentações sem ser para o público acadêmico. Para mim foi muito marcante que um dos comentários que veio do público foi sobre a questão de que a gente olha para o futuro, como será o mundo daqui a 60 anos? Alguém aqui tem uma perspectiva positiva sobre o mundo daqui a 60 anos? Esse evento ninguém tinha, pode ser que alguém esteja muito otimista, né? Mas como a gente vai hoje, a perspectiva é muito pessimista. Eu conheço pessoas da minha idade que têm uma discussão se vão ter filhos ou não, porque acham que ter filhos hoje é muito complicado, porque como é que né? O filho vai chegar aos 80 anos, será? Aos 100? O mundo vai ser esse? E se a gente quer ter um futuro, né? E aqui eu falo como um todo, de novo, na lógica do Ubuntu, não só na periferia, que é fundamental repensarmos também, né? E periferia aqui eu estou falando não só a periferia da periferia, mas a periferia enquanto Brasil. Nós estamos ainda na periferia do sistema internacional. E, portanto, é fundamental repensarmos, né, a nossa posição política, dinâmicas políticas, sociais, econômicas. Esse que eu trago um pouco no livro, e não só, a minha pesquisa também acaba indo muito por aí. E termino com esse ponto. Eu acho que o fundamental é a gente, acima de tudo, discutir, pensar, dialogar. Me preocupa muito um mundo em que cada vez a gente dialoga menos, até por causa das novas formas de comunicação que a gente tem. E é fundamental o diálogo, a discussão, porque senão não há outra alternativa. Se a gente hoje olha para o futuro e a gente acha que daqui a 50 anos é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, a gente tem que discutir a sério a sociedade que nós queremos viver, a economia que nós queremos viver e a política também. Esse ano é ano de eleição, obviamente, é um ponto entre vários momentos que é fundamental repensarmos a política. E eu acho que aqui já foram trazidas algumas dinâmicas muito importantes de serem discutidas nesse momento. Eu encerro com isso. Obrigado mais uma vez. Livro aí, Assim, onde eu sei se- está
Tá vendendo? Pois é, tá vendendo no site da Um Livro. Eu tenho alguns livros aqui também, se alguém quiser. Obviamente, dá para ter, né, desconto do autor, enfim. Mas dá para comprar no site da Um Livro também. Editora Blimunda, eles têm um catálogo muito interessante. Uma editora feminista que tem vários textos, tanto da área de estudos para a paz de forma crítica, e não só. Então, não só o meu livro, mas fazendo um pouquinho de publicidade também da editora, que eu acho que tem um trabalho fantástico. Obrigada. Eu acho que você traz um ponto que, para quem, né, é dessa área das relações internacionais, é importante a gente ver como que a questão internacional se conecta com a questão, vamos dizer assim, nacional, local, etc., né? Então, né, quando você está falando da relação centro-periferia, existe um autor, um sociólogo norte-americano, que é o Du Bois, que já na Primeira Guerra Mundial ele falava como que a classe operária europeia, ou seja, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de luta da classe operária, né, contra os proprietários, como que ela se unificou, vamos dizer assim, com a própria burguesia, né, cooptada pela burguesia, que, né, aumentou salários. Por quê? Porque se beneficiava da exploração colonial, né, e era a exploração colonial que, de alguma forma, permitia elevação de salário na Europa. Assim, não dá para você entender isso sem levar em conta o capitalismo racial, né? A questão racial que está ali, vamos dizer assim, é, usando, intersectando a questão de classe, né? Então, acho que isso é fundamental. Agora, então, queria passar para o Tainan, já super agradecendo também. Ele também já veio aqui, né, no BPC, já falou com a gente, também tem uma parceria com o nosso centro. Obrigada, Tainan. Obrigado a vocês, agradecer aqui o convite, estar aqui mais uma vez. Sempre com várias propostas interessantes de debate, né, de diálogo. Agradecer a mesa também, aos colegas, a Ingrid, a Sérgio, também sempre bom ouvir o Luiz também, Marta, agradecer a todo mundo. E você poder falar no final, ele tem a vantagem de você poder ouvir com bastante atenção todo mundo, mas também ficar naquela coisa assim, tipo, o que eu posso trazer de novo que já não foi falado aqui? Então, tem muitas coisas aqui que eu gostaria de falar, porque vou falar isso, é tipo, próprio, o Sérgio já falou, tipo, tá. Mas eu acho que tem alguns elementos. A paz é um conceito, de paz, tem conceitos tão amplos, tem muitas possibilidades para a gente explorar, né? A gente está aqui falando de paz, né? Como que a paz ela é um discurso muitas vezes usado como exploração e tudo mais. E aí eu estava lembrando aqui que o Brasil, quando ele foi invadido sua primeira vez, a carta da Estrela Vaz Caminha falava disso aqui como o Éden, falava como essa terra era o Éden e como que aquilo não servia aos propósitos coloniais. Tipo, cara, se é o Éden, então a gente não pode entrar e matar essa galera. A gente não pode tomar essa terra. Não pode ser o Éden. Essas pessoas que vivem aí têm que ser outra coisa que não o Éden. Tem que ser animais a serem domesticados, a serem dominados, a serem explorados. Essa terra precisa servir para isso. Então ela tinha dois propósitos ali que o Perugal também ele falava, sobre o potencial econômico dessa terra e o potencial espiritual também. O pessoal, tipo, ok, gostei desses dois potenciais, mas esse pessoal aí não pode ser os escolhidos de Deus, né? Vamos mudar um pouco essa coisa. E desde ali começa esse conceito, essa questão do que é paz ou não no Brasil, passa por esse lugar do colonialismo. É claro que antes da invasão dos colonizadores, aqui existiam povos que tinham suas questões, tinham suas guerras também, e tinham seus ideais de paz, que muitas vezes a gente não vai saber quais são. Mas a gente tem autores atuais que debatem muito isso. Eu estava lembrando aqui do Krenak, Ideias para Diálogo do Mundo, foi falado sobre como que é possível, é mais fácil você acabar com o mundo do que o capitalismo, e ele fala nesse livro que, olha, o mundo já acabou muitas vezes. Muitas e muitas vezes o mundo já acabou, e como que a gente reinventa esse mundo. Acho que ele debate muito ali com essa reinvenção. É um livro onde ele fala... Eu achei até bem otimista esse livro. Às vezes eu ouço ele assim e falo, nossa, tá tudo um caos. E não, eu achei esse livro muito otimista. É rapidinho, é curto, você lê numa viagem de ônibus, e acho que talvez seja uma das contribuições mais
interessantes para esse debate sobre essa angústia que a gente sente, né? Tipo, caramba, eu me fiz muito essa pergunta que seus amigos fizeram, poxa, eu vou ter um filho nesse mundo que vai ter agora? Mas, cara, as pessoas lá em 1930 também devem ter se perguntado isso, estava tendo guerra mundial, sabe? O pessoal da escravidão também estava se perguntando isso, um monte de vezes a gente se pergunta sobre isso. E aí chegamos falando, ok, eu e minha esposa vamos ter um filho sim, e essa vai ser a nossa resposta para esse mundo caótico. A gente vai ter esse filho sim, a gente vai comprar essa briga. Só que aí, e aí eu vou falar sobre a paz, sobre essa perspectiva de um pai cansado. Porque eu não tenho nenhuma rede de apoio aqui. Eu e minha esposa, nós não temos. Nossos familiares todos são de fora. Então, buscar a paz individual, e é sobre isso que eu acho que eu posso contribuir aqui, trazendo também um diálogo sobre o que está sendo falado, é uma busca constante minha. Todos os dias eu estou em busca dessa paz. Porque para eu estar aqui, eu tive que contratar uma babá para ficar lá. Ontem eu não podia vir aqui porque eu ia ter que ficar sozinho com ele. Como eu disse, olha, se eu trouxer ele para cá, a gente não vai ter paz. A gente vai estar correndo atrás dele aqui, ele vai tacar o terror, vai chorar e tudo mais. E aí existe uma fala, que é um provérbio também, que é africano, que eu acho que ele é tão correto, mas tão correto, que mostra o caos em que a gente se afundou enquanto sociedade. Ele diz o seguinte, está estampado isso lá na creche que meu filho está, que é necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Que frase cruel para se falar nesses dias atuais. Nós matamos as aldeias, nós destruímos as aldeias, nós não temos aldeias. Se a gente quiser uma aldeia, se eu quiser uma aldeia para cuidar do meu filho, eu vou ter que pagar. Para eu estar aqui, na favela em que eu nasci no Complexo da Penha, a 2 minutos caminhando daquela cena terrível onde estavam os corpos lá, eram 2 minutos, era bem perto da minha casa aquilo ali. Mas naquele lugar ali, antes daquela cena pavorosa, minha mãe saía para trabalhar, meu pai também, e eu ficava simplesmente na rua, porque ali tinha uma ideia de comunidade. Uma ideia de comunidade. Hoje em dia, se eu quiser uma ideia de comunidade, eu não tenho uma relação mais com o meu vizinho. Se meu vizinho tiver com a música alta, eu ligo, não é para o meu vizinho, eu ligo lá para o síndico, e é o síndico que resolve. Todas as minhas relações, elas são intermediadas por alguma instituição que eu pago. Então, a ideia hoje de paz, se a gente quer uma ideia de paz, a gente precisa pagar por ela. Né? E aí, trazendo toda a reflexão sobre a paz no capitalismo. A paz, essa ideia de paz, porque vamos questionar aqui o que é essa paz, né? Como foi trazido, nem a elite está em paz. Né? Tanto é que ela se cerca de muros. Mas ela precisa ser paga, essa ilusão de que você tem uma paz. E aí me vem aqui uma série de elementos sobre e aí o Francesc me conhece muito bem, sabe que eu sou sempre relutante em trazer autores da academia. Esse é o meu discurso abolicionista, trazer autores da cultura popular. Autores que não sejam, que possam fugir um pouquinho do acadêmico, mas eu vou trazer alguns aqui também nesse sentido. E aí são alguns poetas que eu acho maravilhosos. Quer dizer, um específico, que ele fala: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. Eu acho que nesses lugares, eles construem, eu acho que o artista, o Ia poeta... começar com isso, hein? Oi? Ia Começar nada, Francesc, não mete essa, não mete essa. Eu tenho mais cartas na mão aqui. Pacificador. Exato. O Calazans tem polícia pacificador, né? Ele tem esse funk também. Então aqui é uma música que ela fala sobre isso, sobre uma paz que eu não quero. Eu recuso essa paz ficar dentro da minha casa, sabe? Assistindo a televisão na que falta luz e assistir aquele espelho daquela televisão. Né? O clipe também é muito, muito interessante, o clipe dessa música. Mas aí, quando eu escrevi isso, eu fui lembrando de várias outras. Eu lembrei aqui de um funk, e olha só, isso aqui é para provocar, tá? Um funk do MC Orelha, e o Menor do Chapa. Se chama O Crime Tá Aí. É esse o título, tá? Procurem. E um trecho, ele fala: o crime tá aí, seduzindo a menosada, vi vários cair e se levantar do nada. Do túnel pra cá, geral sabe o que acontece. Do túnel pra cá, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Só na hora. A paz vira um negócio aonde a guerra prevalece. Eu acho que é novamente aí a cultura popular, a cultura dos bailes punks, a galera da favela dançando, rebolando, dentro de uma temática que está falando sobre a paz. Novamente, de uma cultura negra, periférica, criminalizada. É importante, toda vez que eu falo sobre o funk, lembrar que
a batida do funk, esse tum-tá-tá, tum-tum-tá, tum-tá-tá, tum-tum-tá, essa batida em si já é um grito de liberdade. Essa batida, ela vem da luta maculelê, luta com o facão pela liberdade, né? Em torno disso, você pega aquilo ali e traz uma música eletrônica e você coloca várias letras em torno. Ah, mas fala de violência, não sei o que assim. Toda a música fala de violência, tá? Toda música fala de violência, em algum momento. Todo estilo musical já falou de violência em algum momento, tá? Uma pessoa veio falando outro dia pra mim que, mas tem som de arma. Tchaikovsky tem som de arma. Tchaikovsky colocou som de arma, foi o primeiro. Então, assim, todas falam. A gente pode debater a indústria musical, que é uma indústria muito longa, e se o pessoal está falando tanto de violência, é porque talvez esteja vivendo muita violência, esteja muito longe da paz. Da nossa cultura, quem é que fala sobre paz na cultura popular? É o branco, Tom Jobim. Tá lá falando sobre paz, porque ele tá vivendo de fato a paz. Ele tá com a barriga cheia, o aluguel dele tá pago, a casa, quer dizer, nem de aluguel vivia, mas o uísque dele tá lá geladinho, tá tudo na boa, tá tudo na paz para ele, né? Então, que a cultura popular, a cultura negra, ela tá sempre reivindicando. Tem esses versos aqui, mas tem também um outro que aí eu vou trazer mais para o contemporâneo, é o seguinte, como o complexo tá lindo, como o complexo tá lindo, tá na paz de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peço-lhe livros, amigos que estão privados, Lili. Alguém conhece esses trechos? Não conhece? Esses aqui são trechos do Pose do Rodo, onde ele coloca aqui a paz como está na presença de Deus, como o complexo está lindo, está na paz de Deus. Né? Ele não fala que está com polícia ali, né? Ele fala que está na paz de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peço Lili nos amigos que estão privados. Lili, na gíria da favela, é liberdade. Tá? Para os amigos que estão privados, os amigos que estão presos. Então tem uma reivindicação daí abolicionista também. Total. Então tem aqui mais uma reivindicação. E tem uma última aqui que eu gostaria muito de trazer. Estava em outro lugar. Mas todas essas reivindicações pela paz que eu trouxe aqui, essa também ela passa por um lugar um pouco idílico também, né? E tem uma outra aqui que eu acho bem interessante, que é o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas, e que sempre quis um lugar gramado e limpo, assim verde como o mar, cercas brancas, uma seringueira com balança, desbicando pipa, cercado de crianças. Essa daqui é uma letra dos Racionais MCs, onde ele coloca aqui o tempo todo nessa letra chamada Vida Louca, parte 2, porque tem a parte 1 também, que também é um porradão, esse conflito entre um homem que vive ali num local muito violento, ele é um homem de negro, violentado, que tem que viver na vida louca, mas o que ele quer, na verdade, é esse lugar idílico onde ele possa pegar a fruta no cacho, né? Então, essa reivindicação, novamente aqui, a paz vista como aquele lugar, aquele Éden lá, em que Pero Vaz de Caminha narrava para os colonizadores. É claro, a gente está falando de várias pessoas que são cristãs, a gente está dentro de uma cultura cristã, é claro que a paz aqui ela vai ser vista dentro dessa ótica, mas eu acho que é interessante eu trazer esses elementos aqui para mostrar o quanto, e assim, eu posso puxar mais vários outros autores aqui da cultura popular que vão reivindicar novamente um lugar de paz. E um lugar de paz que não passa por esse lugar da pessoa colocado pelos brancos. Porque acho que essa é uma outra questão também. A gente sempre está debatendo a paz dentro do termo deles. A paz é sempre o que eles falam que é paz. A gente não consegue chegar ali e falar o que é paz. Sabe? A gente está em paz dentro de um samba, suando, dançando pra caramba em uma super batucada alta. A sociedade branca, europeia, não vai ser desculpa. Não vai ser, talvez não seja. Para a Índia eu sei que é um lugar de paz também. Então, o que é paz dentro desses elementos? E aí, trazendo novamente aquela reflexão de pai cansado, que não tem lugares de paz, está sempre em busca desse lugar de paz, eu comecei a perceber que nem nos lugares de paz a gente está em paz. Como a gente, no momento que a gente está tranquilo, que a gente tem a oportunidade de finalmente descansar, a gente pega esta merda e começa a rodar o feed, alimentando novamente o capitalismo. Né? A gente está num momento em que a gente, para descansar, a gente está movimentando uma engrenagem aqui em torno de um meme de gatinho, atrás de um meme de gatinho. Eu deletei o meu Instagram recentemente, o meu aplicativo no Instagram, tá? Minha conta está lá. Porque quando eu descobri que eu ia ser pai, o algoritmo do Instagram, ele me sugeriu algumas coisas. Uma das primeiras coisas que ele sugeriu para minha esposa
foram fraldas, tal, aquelas coisas todas. Para mim, ele sugeriu camisinha. Para mim, o algoritmo sugeriu camisinha. E depois, quando eu falei para ele, olha, não me interessa isso daqui, me sugeriu o teste de paternidade. Naquele momento ali, eu entendi que não existe uma paz. A minha busca pela paz, ela não vai passar pelo algoritmo. Não é a minha ferramenta de busca pela paz. É justamente me afastar dele. É justamente deletar ele. É justamente brigar atualmente, sabe? Eu não estou falando de um neoludismo, mas eu estou falando de uma reflexão em torno desses algoritmos que estão nos aprisionando em torno de uma ideia de que você está descansando ali vendo o feed. E a gente termina de ver o feed e a gente está mais cansado do que nunca. A gente está exausto ali de ficar olhando, porque a gente vê a foto de gatinho, depois a gente vê que está tendo uma guerra. A gente sempre teve guerra, a gente sempre teve causa, a gente sempre teve uma série de coisas. E aí eu fui buscar toda uma literatura em torno disso. Uma das primeiras literaturas, né? Primeiro eu já trouxe aqui as referências musicais, anotem, vão buscar na playlist que eu acho que vão ser muito interessantes. Mas tem um cara que eu achei fantástico, é o Henri Thoreau, que é um livro que ele escreveu chamado Walden. Ele é um cara bem interessante, Thoreau, mas esse livro, Walden, é quando ele chega e fala, olha, estou cansado dessa sociedade americana em que eu vivo, e ele vai para um lugar, um lago chamado Walden, e o livro inteiro é só ele descrevendo a maravilha do que é aquele lago. Ele faz um cálculo onde ele fala, olha, eu só preciso trabalhar uma vez por semana para ter tudo que eu preciso e posso viver aqui. E ele faz toda uma narração daquilo ali e como que ele debocha de quem trabalha mais do que aquilo para poder acumular. Né? Acumular para ter aquilo que você não precisa. Né? Acumular para você gerar escassez. E ele fala, olha, eu só preciso disso daqui. E aí, nesse movimento, encontrei uma outra autora que eu achei fantástica. E eu acho que talvez ela tenha dado um dos melhores pistas sobre como a gente pode enfrentar esse capitalismo que nos quer tirar a paz. Chegando para ele falando, não, eu vou ter minha paz sim, a minha paz não vai passar pelo algoritmo. O livro dela se chama Descansar é Resistir. Descansar é resistir. Não é descansar e resistir, é descansar é resistir. Da Trisha, como é que é o nome dela? Trisha alguma coisa. Trisha Trisha. E no livro, quando eu começo a ler aquele livro ali, eu não tinha ainda lido nada sobre ela, não sabia quem ela era. Comecei a ler as primeiras páginas e falei, tá, essa mulher aqui é branca, com certeza. Essa mulher é branca. E não, mas depois eu colhendo as palavras, ela reivindica a paz porque ela, como uma mulher negra, filha de pais negros, também descendente de escravos, ela reivindica aquela paz como um direito, olha só aqui para dialogar com o Pero Vaz de Caminha, um direito espiritual. Ela coloca todo sob uma perspectiva divina, sabe? Ela fala, Deus me deu esse corpo que não é para trabalhar, não é para movimentar essa roda. Deus me deu esse corpo para eu aproveitar a maravilha que ele fez aqui. Quando eu trabalho e não descanso, eu estou desrespeitando leis que são divinas. Né? Eu estou resumindo mais ou menos aqui o que ela fala. E ela propõe isso, ela cria ali o Ministério do Cochilo, e a reivindicação dela é rodar partes do mundo e propor um lugar onde você vai entrar e ela vai te ajudar a cochilar ali o tempo que você precisar no meio do dia, no meio da semana. Essa é a briga que ela está comprando contra o capitalismo. Aquilo ali é um momento de paz, porque nem quando a gente está dormindo a gente tem paz. Nem quando a gente está dormindo. Desde a chacina da Penha, eu só tenho sonho terrível. Só tenho, sabe? E eu estou em busca desse negócio, desse lugar. E várias vezes aqui eu citei cristianismo, né, como esse lugar, mas eu não sou cristão, eu sou budista. Eu sou budista. E dentro do budismo, a paz, a tranquilidade, ela não é necessariamente uma busca que a gente faz. Não é uma coisa boa. Não necessariamente é uma coisa boa. Tudo ali pode ser bom, pode ser ruim. A gente alcança uma coisa que a gente chama de estado de Buda. Buda significa iluminação. Quando você está no estado de Buda, tudo que você faz é perfeito. E é difícil pra caramba chegar nesse estado. Né? É super. Mas que a paz, ela não é... Porque quando você está em paz, você se torna um alvo fácil, né? Uma vítima fácil. E é por isso que aí eu queria terminar aqui. Eu nem sei quanto tempo eu estou. Quanto tempo eu estou? Ixi, gente, para isso... Tá? Falta um pouco? Obrigada, Deus. Falta um pouco? Falta um pouquinho. Tá, então vou concluir aqui. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas... Budismo... Estar em paz... lembrei.
No budismo, quando você está em estado de paz, você pode ser uma marionete fácil ali, né? Você pode ser uma vítima, você pode ser um alvo também. Então é necessário estar desperto, de alguma forma. E é por isso que eu sempre reivindico em todos os lugares, principalmente um termo que eu vejo muito ativista usando, eu sempre falo, cara, não, eu não gosto, não me usa esse termo para mim, que é o de resistência. Ah, o Tainá não tem resistência, fulano não tem resistência, não sei quem é resistência. Eu falo, não, eu não sou de resistência. Resistência é um termo da física, né? Também é interessante, porque é aquela coisa que esquenta pra caramba, e você usa ali no chuveiro e tal. Você tem alguns termos da física sobre isso. Eu não sou uma pessoa esquentadinha, eu sou mais pacífico que isso. E resistência também me dá muito uma sensação de que eu tô ali, quietinho, tomando porrada e simplesmente resistindo. Cara, eu não conheço uma pessoa que seja ativista que seja dessa forma. Eu não conheço uma pessoa que seja dessa forma. Todos nós, e eu gosto muito de arte marcial, eu gosto muito de capoeira, eu pratico artes marciais, e a gente aprende esquiva, a gente aprende a segurar uma porrada, a gente aprende a revidar. Por quê? Porque nós somos de luta. A gente é de luta. Paz é um lugar em que a gente precisa lutar para conquistar. A gente não é resistindo que a gente vai conseguir alcançar a paz. Descansar é uma forma de lutar. Quando eu falo de lutar, não estou querendo dizer ir para porrada, jab, direto, cruzado. Não. Eu estou falando que você descansar, pega o seu celular durante algum tempo, deixa ele afastado, você vai ficar ansioso durante o tempo, mas tenha certeza que nesse momento que você vai estar fazendo isso, você vai estar fazendo muito mais pela paz do que vendo o que está acontecendo ali naquele feed, soltando foguinho na foto que você achou maneira. Eu acho que esse é um lugar interessante também para a gente buscar a paz. E, como disse aí do Krenak, é isso. O fim do mundo já veio várias vezes, a gente já resistiu várias vezes, a gente precisa olhar para trás, ver o que nossos ancestrais fizeram na busca por essa paz. Eu duvido muito que a gente não vai encontrar alguma resposta que seja interessante. Valeu. Muito bom. Obrigada, Tainá. Eu acho que me fez pensar duas questões, né? Uma questão que está aí na pauta, que é a pauta do fim da escala 6 por 1, né? Que é uma pauta abolicionista, né? Porque no final das contas é isso. Tem o famoso discurso da Suzanne Cruz, que ela fala: aí eu não sou uma mulher, porque, enfim, né? Naquele período lá, século XIX, o que ela estava falando era que, né, enquanto as mulheres brancas eram vistas como frágeis, ela tinha que trabalhar, né, de uma forma muito pesada, e é isso. Então, o fim da escala 6 por 1 também é essa reparação, né, uma política abolicionista nesse sentido. E outra questão é essa questão, cadê a aldeia, né? Porque, de alguma forma, um dos propósitos do colonialismo foi esse, foi de cortar laços, fragmentar quaisquer sentidos de comunidade, né? E nesse sentido, destruir quilombos, aldeias, etc., né? Então, de alguma forma, acho que as artes, né, produzidas nas favelas, periferias, também tem muito esse sentido, né, de construir elos, né, a coisa do amarelo, né, de reconstruir esses laços que continuam sendo desmantelados, né? Então acho que são reflexões bem necessárias. E abro para pergunta aí, eu acho que tem muita coisa aí para ser debatida, enfim. Se tiverem quaisquer perguntas. Não? Agora eu pude ir, Rafa. Paz sem Ou voz se é vocês agora. também quiserem. Olha aqui, ó, vou dialogar com o Luiz. Vocês estão com medo? Tá todo mundo Acho que eu vou fazer um comentário e uma pergunta bem. Meu nome é Olga Farias, eu sou educadora, sou pós-graduada em Sociologia, Política e Cultura, gestão na apoio governamental, e fui aprovada aqui do mestrado em Gestão e Análise de Política Internacional, mas eu não ingressei. Eu falo só um pouquinho mais alto. Você microfone. Meu nome é Lima Farias. Não. Só para falar mais não. Então, você me falando isso, da paz, assim, eu trabalhei muitos anos, trabalhei na Chamei fiz trabalho em favela,
comunidades carentes, né? E me veio muito essa questão que a Ingrid fala muito da educação, quer dizer, educação, saúde, moradia, assim, eu concordo. Aí eu também penso dessa forma que a paz seria isso. Aí eu me pergunto assim, se a gente se investe, deixar de investir e for lutar, lutar, até quando vai lutando e se continua com a violência, depois que, por um exemplo, só um pouquinho, que é um assunto muito difícil para a gente. Se vai com essa violência toda, o tempo todo, aí você nunca chega à paz. Como que você vai chegar com a paz se você não mexer em toda essa estrutura de educar, alimentar? Acho que a educação é um fator primordial, né? Porque existem locais que não é tanto nem a situação financeira. Existe, grande parte é. Mas eu acho que precisa de educação também, assim, se vocês concordariam com isso. Alguma pergunta a mais? Queria juntar a fala dos 4 palestrantes, né? Começar por ele, que ele falou de aldeia, né? Da dificuldade da aldeia para criar os filhos, assim, genial. Me lembrei da criação dos meus filhos. E aí o Juninho, que tem meu sobrenome, eu chamei ele de Juninho, de Júnior, e ele falou do capitalismo com medo, com a esperança, e que isso gera um monte de jovens a dúvida em ter um filho ou não. E aí a falta da aldeia dá o medo. Mas eu quero te passar a esperança, não deixe de ter a esperança. É minha sugestão para você, depois comprar um outro livro para você te parabenizar também. E o senhor tem um sobrenome, né? O presidente, para mim, mais importante, talvez top 3, pelo menos, na história do Brasil, que é o João Goulart, não sei se é aparentado dele. Sim, Deve ser alguma coisa, alguma ancestralidade eu devo ter, né? Entendi, o senhor não sabe, mas por que eu pensei dele? Olhando o nome, em algum momento, o senhor falou na questão da reforma agrária. Para mim, ele é um divisor de águas no Brasil, o governo dele, né? Porque ele não conseguiu, né, fazer a reforma agrária. No entanto, nada é tão ruim, né? Ele foi muito que vários historiadores acham que ele cai principalmente por causa disso, Por isso. tendo efetivar, né, a reforma agrária. Mas eu tenho uma cabeça muito viciada no setor de energia, eu estudo o setor de energia, e ele ele contribuiu com um pouquinho da abolição que existe no Brasil quando ele criou a Eletrobras. E ele criou a Eletrobras dizendo que o pobre, o negro, tinha direito à eletricidade, sim. E não teria se não fosse ele. Porque a Light, que era uma empresa americana, existe com esse nome até hoje, não permitiria a eletricidade para todos. Só que a Eletrobras não é mais estatal. E aí eu olho para a senhora lá, para a Ingrid, só para fechar a alusão às 4, e vem a minha pergunta agora a ela, né? Porque eu me recordo da Noruega, quando você falou que era da Noruega, me veio isso na cabeça, a energia de novo, como vício meu, da empresa Statoil, né? Que hoje está com o nome de Equinor. Eu não tenho certeza, mas acho que a Statoil surgiu nos anos 70 na Noruega. Essa é a minha pergunta para você. Imagino que ela tenha surgido nos anos 70, depois virou o nome Equinor. E a Statoil, hoje Equinor, conseguiu fazer na Noruega, eles dizem que tem hoje 1 trilhão de euros ou de dólares, né? Mas em torno de 1 trilhão, do que chamam de fundo soberano. Né? E isso me dá esperança. Isso tira o medo, a gente tem um monte no Brasil. A esperança que eu falo sempre para alunos meus, uma frase assim, curta com ponto. Um ponto. O Brasil é rico, ponto. Né? Arredondando em 190, 200 países. A gente está sempre ali entre os 10 maiores PIBs. De 190, quem está entre os 10 é rico. Claro que essa riqueza não está distribuída, isso é óbvio. Né? Mas a minha pergunta a você, como norueguês, a Noruega, e aí remete a uma fala dessa senhora aqui, quando ela falou do ensino. A Noruega tem um ensino integral? Me responda só isso e agradeço. Bom, gente, eu vou fazer uma passada aqui, Sim, então, sim. a partir Imagino que da sim. fala inicial. Então,
Francérgio, etc. Se quiser comentar, Parabéns para os quatro. falar, inclusive, sobre as outras apresentações, o que vocês quiserem aí. Primeiro, dar um abraço e um beijo na querida Maria Helena, que está ali atrás. É, Quantos ânimos mas a gente sempre, a gente tá, teu nome sempre vai. Semana passada estava eu e a Erte, e a gente vai e volta. A gente vai. A Erte é um amigo comum nosso. Não, eu acho que tem algumas coisas que não é isso, por isso que é bom, né? A gente, eu acho que precisa fomentar mais espaços também não é de discordância, mas de senso. Eu acho que a gente ficou muito numa cultura de ir para os espaços e concordar com tudo, né? E eu não quero discordar, não, mas eu quero ponderar aqui com a questão da aldeia, né? E materializar isso. Eu acho que o capitalismo racial, é óbvio, tenta acabar com a aldeia. E aí, concordando com o Tainan, não vou nem falar mais resistir. A gente luta para que as aldeias se mantenham. E elas se mantêm mesmo no estágio desse capitalismo racial. Porque no momento do Covid, quem deu as respostas foram essas aldeias. Foram as favelas, foram as periferias e não foi o Estado. Né? Eu lembro de um mural, né, e trazer a comunicação comunitária para até materializar isso, na Maré, que no início eles produziram um placar do Covid, né? Fizeram os desenhos e aí eles botavam lá, né? Quando a Maré não queria se vacinar, eles foram vendo, né? Aí a população passava lá, aumentava de 3 para 30, e eles faziam comunicação comunitária nos bailes e tudo mais. E isso fez com que, não estou falando que foi só isso, é óbvio, mas isso ajudou muito as pessoas a entenderem a importância que precisavam usar máscara, né? Se cuidar, tomar vacina, né? Então, quero dizer que eu acho que o capitalismo tenta acabar mesmo com esses laços comunitários, mas eu acho que com todas as questões a gente ainda resiste muito, né, dentro desse processo. Com o Luiz, paz tem que ser mais do que o medo, né? E aí eu vou trabalhar o conceito aqui que o Luiz coloca, de se paz tem que ser mais do que o medo. A gente vive, pelo menos a gente percebe nas favelas, alguns dias de paz provisórios, que eu vou categorizar como os paz provisórios. Antigamente era o final de semana, era o dia que não tinha operação. Você ouvia dos moradores que final de semana a gente pode viver em paz. Agora é só domingo, tá, gente? Porque rolam umas operações e às vezes rola até domingo. Mas ainda há um discurso dos moradores de favela que domingo parece que é o dia que eles têm menos medo, porque é o dia que a polícia não vai lá, né? Então, eu acho que é importante compartilhar isso muito eu até coloquei, os domingos é o dia da paz, né? Nas favelas, né? É o dia da paz, é o dia da igreja, é o dia do futebol, é o dia da cerveja, é o dia da promoção da vida nas favelas, é domingo. É o único dia que talvez o Estado permita essa produção de paz, né? E só é permissível porque quem está produzindo isso são os atores que estão naquele território, né? Produzindo esse processo. Essa questão do que foi colocada aqui de novo, eu vou voltar nas aldeias, porque eu acho que, concordando com Ingrid, as respostas vão vindo aí. Eu acho que não tem outro caminho. Essa lógica, né? E aí, essa discussão que eu apresentei do desinvestimento e tudo mais aponta que eu falei que eu sempre quis fazer uma pesquisa, mas eu tenho uma aversão à universidade, sabe? Eu gosto muito de provocar a universidade. Fiz até pós-graduação, dialogo muito, criei vários espaços, né? Até críticos à universidade, nessa relação com produção de conhecimento e tudo mais. Mas eu tenho uma tese na minha cabeça, que eu nasci na Zona Oeste, que era o subúrbio, depois morei a minha vida na favela e hoje voltei para a Zona Oeste. Tá? Então essa foi a minha experiência de vida, e minha vida foi nesses territórios. Nasci em 1972, passei por comunidades como Coqueiro, Manguinho, Morro do Fubá
Padre Miguel e Campo Grande. E eu vivia aquelas coisas, cenas culturais, circulava. Eu nunca ouvi, nas décadas de 80 e 90, favelado pedindo polícia. Ele pedia e continua pedindo água, luz, saneamento, escola, saúde, dialogando com a senhora. Então, assim, a gente tem a resposta, né? Não é polícia, é isso que vai, talvez, possibilitar territórios mais seguros, né? Territórios mais protegidos dentro desse processo, né? Enfrentamento às desigualdades toda no Brasil. E aí, eu tenho que dizer que aí eu conversava muito com a Manu, aqui, outra pessoa, né, já que citou ela no início, aqui na PUC. E aí isso estava na minha cabeça, né? Eu falei assim, isso vai virar uma tese em algum momento. Porque eu acho que o discurso de direito à segurança pública não foi um direito produzido pelas favelas. Foi um direito produzido pelo Estado. E aí eu sempre trago o marcador do PRONASSE. Porque o PRONASSE, no primeiro governo Lula, foi o momento que o Estado trouxe isso para o debate. É óbvio, se você fomenta o debate, alguma hora isso vai virar direito. E agora eu estou aqui falando que a favela tem direito à segurança. Mas para mim não é um detalhe. É um processo da onde que começa essa questão. Talvez se a gente tivesse construído, de fato, né? E aí no capitalismo racial sempre é muito complicado, como o Luiz colocou, e eu concordo, né? A gente pensar numa educação emancipadora, né? Numa saúde, claro que a gente tem conquistas, o SUS, uma série de políticas. Talvez a gente não estaria nesse estágio. O próprio Estado que não quis, né, investir em um determinado momento nessas áreas, depois, quando decide investir, produz o discurso do direito à segurança para as favelas. Então, a segurança vem primeiro para as favelas, só que o favelado não é. Continua sendo a creche, a educação. E por isso que a gente, na Iniciativa Direito à Memória, a gente faz questão de tentar produzir a política dos investimentos das polícias, de tirar, de remanejar recursos da polícia de produção de morte, e a gente sempre fala, com muito cuidado, né? Não é tirar o salário do policial, tudo mais, não é nada disso. É tirar dinheiro de blindados, de armas de guerra, de tecnologia de controle de corpos para remanejar para as políticas de promoção da vida. Porque a favela ainda diz isso, ou seja, parece que a gente, né, numa sociedade capitalista que também toda hora ficam exigindo, né? Uma vez o Beltrame falou para mim na mesa de antigo secretário da década do PC, tá, você critica a polícia, o que é que você coloca no lugar, né? Então a gente tem que ter um receituário. Mas parece que o receituário está aí já desde sempre, né? É pensar essas políticas de educação, mas de forma emancipatória, de saúde, de acesso, de enfrentamento à desigualdade, né? Então, isso pode produzir, né? No capitalismo, eu acho que a gente não vai ter paz, como a gente já discutiu aqui, e parece que foi um consenso. Mas a gente pode experimentar num processo aí de construção de um projeto abolicionista momentos de paz. Eu acho que esse momento de paz vai depender, e aí a gente está no processo de eleição agora, ou seja, é isso, quem topa esse debate, porque parece, né? E aí eu utilizo até um discurso que o Sueli Carneiro fala, né? Que ela fala sobre quando o debate é racismo, direita e esquerda estão no mesmo lugar, né? E aí eu falei com ela que usar isso para pegar e significar. Quando se trata de segurança pública, direita e esquerda, é tudo a mesma coisa, né? Redução da idade penal agora no Congresso, quem propôs uma pessoa do PT, né? Pessoas dos partidos ditos democráticos pedindo mais prisão, mais polícia, mais guerra para performar, né? Dialogando com o INCRE, né? Então, eu acho que é isso, mas termino dizendo que eu sou, uma vez a Mônica Francisco, que foi uma deputada, já uma deputada negra eleita, eu falei para ela, porra, estou muito pessimista. Eu vou falar para o Luiz né, que o Luiz falou assim, porra, eu estou muito pessimista de pensar daqui a 60 anos. E aí a Mônica Francisco fez um diagnóstico bom sobre o Francérgio, e eu quero compartilhar isso com o Luiz. Luiz, você não é pessimista. Nós somos, sabe o quê? Nós somos realistas. Não perder essa noção da realidade vai nos permitir a continuar sonhando, entendeu?
porque não há espaço para esse pessimismo, né? Apesar de ter todo um debate conceitual dos Estados Unidos que é importante trazer, talvez, para um determinado momento aqui, que é a discussão conceitual do afropessimismo. Então, eu acho que a gente tem muita esperança, né? De tentar produzir. E, de novo, eu acho que a gente precisa cada vez mais num processo de muita segurança e proteção, e aí eu acho que a universidade tem que aprender a dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Eu acho que tem muitas práticas abolicionistas aí. Eu acho que tem muitas práticas emancipatórias. Eu acho que a gente tem que criar um catálogozão assim, dessas práticas. E aí o grande trabalho que a gente vai ter é que é hoje, dialogando muito com a abolicionista e geógrafa estadunidense, que uma parceiraça, a Ruth Gilmore, é essas práticas todas abolicionistas, emancipatórias, ela tem poder de escala, né? A minha discussão hoje é muito dessa da geografia, escala, o que a gente produz na iniciativa, o que outras organizações produzem nas favelas, isso tem potencial para virar escala, ou é pensar de forma articulada como que a gente faz esse processo. Mas eu sou muito positivo. A luta abolicionista já está em curso, e a luta vai continuar, né? Então, acho que diante de todo esse cenário. E Du Bois, né, que foi citado aqui, depois de muito tempo, né, tudo isso também discutir acesso, né, que a gente está falando aqui, né, a branquitude já deve ter tido possibilidade de ler o Du Bois há 40 anos atrás, né, na leitura dele no inglês, né, o livro clássico dele, A Reconstrução Negra, né, e agora a gente tem aqui a possibilidade, né, quem não consegue, né, ter tido acesso ao inglês e ter a leitura. Hoje a gente tem uma tradução da Reconstrução Negra do Bois, então, assim, é o livro que eu recomendo, né? Eu já tinha lido anteriormente, né, tentando pegar os tradutores e tudo mais, mas agora eu acho que a gente tem um livro aí que eu acho que é fundamental para a gente se debruçar, que é um livro de muito tempo atrás, mas que eu acho que dialoga muito sobre o que a gente está vivenciando aqui, e ali tem algumas pistas para a gente tentar sair dessa cilada, às vezes dessas dualidades, paz e guerra, que a gente discutiu. E já agradecido. Obrigado. Obrigada. Fran Sérgio, eu vou na ordem, então, Ingrid. Vou falar sobre a Noruega, então, né, que eu sou norueguesa. Eu tive esse privilégio enorme na minha vida, né, de crescer em paz, sem medo e sem esperança. Numa aldeia. Numa família. Uma aldeia. Uma aldeia chamada. Num sítio no interior da Noruega, sem medo e sem precisar ter muita esperança. E até, assim, classe trabalhadora, mas classe média, baixa, até sem precisar ter essa esperança do que amanhã vai ser melhor. E a gente tinha o que a gente precisava, e grande parte disso né, desse petróleo do país, que também é uma contribuição, né, que é um país meio socialista que é baseado no lucro do petróleo. Por isso que eu te provoquei Sim. Com licença, a Noruega é mais frente, em todos os sentidos, oposto a BP e a Shell, que são capitalistas. A Statoil é o contrário disso. A Equinor também é capitalista, sim. né? Mas sim, é capitalista, mas com uma visão de uma gestão pública do dinheiro, uma gestão pública. Então, a gente tem esse privilégio, né, de uma escola pública boa para todo mundo, né? E aí pensei em outra coisa que não tem aqui, né? Que crescendo aqui, você não tem muita essa chance de, como criança, conhecer as crianças de outras faces, né? Assim, você vai, entra numa escola pública, uma escola particular, e onde que você se conhece, né? Tipo, eu cresci nessa escola pública, todo mundo estava na mesma turma, na mesma classe. Tipo, independente da família, de onde você veio, independente do país, da classe, raça, tudo, né? Então, a gente teve muita essa sorte de crescer numa democracia talvez
mais igualitária, né? Assim, todo mundo crescendo com... Não é, claro que não há as mesmas chances, né? Que vai ter um apoio diferente fora da escola. Mas, tipo, ter os direitos básicos, né? Também me fez muito pensar se essa paz positiva, né? Que o Galton fala, que é também norueguês, né? Que conheci ele uma vez muito velhinho já. Essa paz positiva que tem esses direitos garantidos, né, para todo mundo igual, que é tipo quase uma utopia, né? Mas é isso que a gente está lutando, né, para conseguir um dia. Isso não é uma democracia social. Isso é a mesma coisa. Mas aí vem toda essa discussão, né, de os Estados Unidos já usou essa coisa de democracia para fazer guerra no Irã, por exemplo, né, os outros países que vão ter esse passado pesado. Mas fique pensando assim, paz não é só democracia, que todo mundo tem os mesmos direitos como cidadãos, seres humanos. Que Noruega tem, mas aí também está tendo menos, porque também a escola está se virando mais privatizada. Saúde também a gente está também vivendo esse processo de capitalismo, que são um desafio também. Mas foi essa. Obrigada, Ingrid. Agora, então, passo a palavra para o Luiz. Começando, muito brevemente, o Rafa, inclusive, eu abri a minha transmissão com essa frase que eu acho fantástica. Essa ideia de paz sem voz na casa nele. Teve alguma inspiração, talvez, não é? Aí também. E respondendo um pouco, falando um pouco sobre o teu comentário, né, sobre educação, sobre o seu processo, e algo também que o Francesc trouxe, que achei muito interessante a questão do domingo ser o dia, né, de paz, de comunidade. Na área de estudos para a paz, tem toda uma corrente feminista, né, teoria feminista dos estudos para a paz, que vai dizer que a paz ela funciona no contínuo, não numa lógica dual. Não é paz ou violência. A gente tem vários níveis. Esses vários níveis, o domingo está nesse nível. Da mesma forma, para alcançar essa paz que a gente está aqui discutindo, que de certa forma eu proponho, é importante entender que isso é um processo. Na visão mais difundida na área de relações internacionais, a ideia de paz é a paz ou guerra. Né? É que você tem uma lógica dual, quer dizer, você tem guerra, você tem paz. Quando você sai dessa dinâmica e vai olhar para as dinâmicas locais, isso tem vários estudos na Colômbia, no Brasil, que vai cumprir exatamente isso. Né? Que as dinâmicas de paz e violência, você em contextos violentos, você tem momentos de paz, em contextos de uma suposta paz, você tem contextos violentos. Na Noruega mesmo, né, a questão dos Sami, que é a população indígena norueguesa, por exemplo, também tem ali uma dinâmica de violência, eu diria, né, estrutural. Então, aqui uma dinâmica de contínuo, né, não de paz ou violência. Eu acho que para alcançar a paz também, né? E aí, para terminar, eu achei interessante a tua colocação de pessimista e gostei aqui de saber que vou passar a me apresentar como realista, nesse caso. Não nas relações internacionais, não sigo a teoria realista, mas isso aí é uma outra história. Mas é interessante, né, na minha apresentação, ter ficado um pouco esse sabor assim, de pessimismo, porque no fundo eu me considero muito otimista, cara. Eu tento passar isso um pouco no livro, a parte final do livro é discutindo alternativas, que existe toda uma discussão, ecossocialismo, por exemplo, existe toda uma discussão, decrescimento, enfim, existem discussões nesse sentido. O que eu acho que é fundamental é que essa discussão seja ampliada, e eu acho que você trouxe a questão da escala, acho que é fundamental, né? A gente tentar ampliar essas discussões, ampliar as abordagens. Eu sou muito otimista porque não, né, na minha apresentação ficou claro a minha crítica ao sistema econômico, social e político que nós vivemos hoje, que estão interligados, né? O capitalismo é um sistema econômico, mas a suposta democracia liberal, né, faz parte desse processo, que eu não considero uma democracia, né? Eu acho que a gente vive uma poliarquia, o poder é de muitos, mas não é de todos. Né? A democracia é poder de todos, a poliarquia é poder de muitos. A gente vive uma poliarquia. Mas, enfim, isso é toda uma outra discussão.
Mas hoje eu me considero muito otimista, porque me parece que no contexto atual que nós vivenciamos, no contexto de, obviamente, avanços tecnológicos, me parece que o sistema capitalista, como nós entendemos, ele vai necessariamente passar por uma transformação profunda nos próximos anos e já está passando. Existia um acadêmico, estou sempre citando acadêmico, não sei aí, tem críticas, mas acaba que eu fui um pouco formatado a ser um pouco assim. Mas tem um acadêmico chamado Manuel Wallerstein. Ele, pouco antes de falecer, ele dizia, ele era dessa corrente, né, dos ciclos do capitalismo, e discutia muito essa questão de ciclo do sistema mundo. E, na visão dele, a gente estaria chegando ao final do grande ciclo do sistema capitalista, que teria durado ali em torno de 500 anos. Isso acontece por um motivo fundamental, né? O capitalismo ele é baseado na exploração laboral, mas ele precisa não só da produção, mas ele precisa também do consumo. E no contexto atual, em que existe cada vez mais avanços tecnológicos, inteligência artificial é o que mais é falado, mas a impressora 3D, por exemplo, em países como a China hoje, e a China tem um desenvolvimento totalmente diferente, aí merece talvez um painel só para discutir isso. Quando a gente olha para essas dinâmicas, impressora 3D, agricultura hoje no Brasil, por exemplo, o Brasil há 50 anos, a quantidade de trabalhadores agrícolas no Brasil era absurdamente maior do que há hoje, né? Hoje, enfim. Isso cria um problema, porque você não tendo pessoas trabalhando, você não tem pessoas com dinheiro suficiente para consumir. E aí você tem um problema. Como é que você vende algo se você não tem quem compra? E esse é o grande problema que, na minha visão, isso não é algo de hoje, Marx já falava disso há séculos, mas, enfim, é por isso que eu me vejo enquanto um otimista, né? Eu acho que a gente está no momento de bifurcação, ou de início dessa bifurcação. Isso faz com que a gente talvez tenha hoje uma capacidade maior de influenciar o futuro do que a gente tinha 100 anos atrás, que o sistema capitalista estava operando na sua perfeição, né, daquilo que ele se propõe a fazer. É possível, né, e aí também existe toda uma discussão sobre isso, que nesse momento de bifurcação, se não houver uma mudança estrutural, né, se a gente não trouxer esse debate, né, falar de abolição, falar de mudança das relações de classe, falar de não sermos propriedade quase do algoritmo, o futuro pode não ser positivo, né? Tem algumas pessoas aí que já falam que a gente está voltando a quase um feudalismo, né? De acumulação enorme para alguns poucos. Mas eu acho que esse contexto que nós vivemos hoje, apesar de todos os problemas, é um contexto que dá alguma esperança por ser esse momento de bifurcação. E eu acho que, acima de tudo, a gente tem que discutir, debater, colocar posições diferentes, né? Mas, acima de tudo, eu me considero um otimista por causa disso. Eu acho que, olhando para o sistema, é muito difícil imaginar um futuro melhor. Mas, considerando o momento histórico que nós vivemos, eu acho que o momento é de luta. Não é de resistência, como já foi trazido aqui pelo Tainan, porque a resistência não leva, a princípio, à novidade. Na resistência, você se mantém. Eu acho que o momento é de luta. Eu acho que há muitos movimentos que fazem essa luta, são movimentos fundamentais. E acho que cabe a cada um de nós participar dessa luta, até porque me parece que desistir não é uma opção. Com isso encerro e obrigado mais uma vez, foi um prazer. Comentar aqui. Muito rapidinho. Uma coisa interessante que você falou na questão do. Muitas vezes, você falou na comunidade, não. Algumas classes que não merecem ajuda porque tem as outras classes menos favorecidas. Né? É uma questão que tem que pensar, tem que se pensar também, que às vezes acontece no SUS. Porque, assim, o convênio médico do plano de saúde do Brasil é caríssimo. E se você for usar o serviço público e você não for aquela pessoa bem carente, muitas vezes o SUS, aí as pessoas falam, não pode usar porque você tem uma renda maior. Mas se você tem uma renda média no Brasil hoje, para você, os planos de saúde de R$ 1.500, R$ 2.000 para você pagar quando você chega em uma certa idade, né? Então tem isso, tem essa questão também, né? E uma outra coisa da escala 6x1, aquele da escala 6x1, eu, como vim de empresa, eu comecei a minha vida profissional inteira, ir à faculdade, trabalhava, estudava, e depois eu migrei para
organizações não governamentais, projetos sociais. Assim, eu vejo que na escala 6x1, porque como eu tenho experiência de pessoas aqui dentro das empresas, como na área administrativa, eu sempre trabalhei com 5x2. Pessoas que tinha 6x1. Então, assim, aí essa necessidade, eu acho que não é tudo, mas já é um avanço, porque as pessoas vão ter mais tempo para elas, e muitos que não têm para conviver nas suas famílias, com seus filhos, essa questão toda. Né? Então, assim, hoje, agora eu fui eleita diretora do Sindicato dos Contadores do município do Rio de Janeiro. Então, a gente vê muito isso, porque assim, tem vários direitos que a classe concede, assim, tudo bem que é uma classe, mas já é um caminho, é como alguém já ouviu falar, o beija-flor na floresta, com incêndio, né? Tem esse campo. Então, um pouquinho disso, sim, cada local as pessoas vão se movimentando e vão conquistando direitos, também já é um caminho, assim, já é um caminho para a paz, né? Porque, assim, se você está bem com você mesmo, eu vejo assim, se você está bem com você mesmo, está bem ao teu redor, você está em paz também. Você pode transmitir essa energia para que outras pessoas também possam ter paz. Assim, não sei. Tá. Obrigada, Nil. Obrigada. Agora, então, para encerrar, eu passo para o Tainá. Então, vou voltar aqui à questão da aldeia e dizer que eu não discordo de nada do que o Francésio disse. E nem achei que ele discordou de mim. Não ponderei, Vitória. Né? Mas eu vou trazer algumas reflexões a mais sobre isso, novamente trazendo autores da cultura popular. O Emicida, ele diz assim, cidades são aldeias mortas. Só isso aí já é o porradão, né? Eu poderia terminar aqui. Cidades são aldeias mortas, desafio nonsense, competição que ninguém vence. Pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas e cabeças viram degraus. E é uma música super fofa que ele fala isso. O refrão. Tom. Som tipo passarinho. Sabe, é uma coisa super fofa, mas ele tá falando sobre o fim do mundo ali. A letra toda é o fim do mundo, mas onde ele fala que somos como passarinhos, onde a gente descansa no peito um do outro, em meio a todo esse caos. Ele está dando ali novamente, eu acho que novamente aí a cultura popular falando sobre isso, trazendo uma reflexão, o homem negro, periférico, já viu muita coisa, falando como que essa perda dessa aldeia, em detrimento da construção dessa cidade, né, e essa cidade ali, é obviamente uma cidade capitalista que destrói essas relações, as nossas relações com a comunidade, com o comum, aquela pessoa onde eu posso pedir ajuda, aquela pessoa onde na favela chegava na minha casa para ajudar a bater laje, em troca de eu fazer uma feijoada ali para fortalecer tudo, onde as cooperações eram feitas em torno de outras trocas, onde aquela aldeia ali ainda resiste em alguns lugares, né? E eu acho que é esse o ponto que faltou eu deixar bem claro na minha fala, que essa aldeia ela resiste, ela oferece soluções, ela oferece resistência que o capitalismo vem tentando destruir constantemente. Não é à toa que essas aldeias elas sofrem remoções. Eu estava, semana passada, lá na Vila Autódromo, comemorando 10 anos do Museu das Emoções. Lá. Toda uma relação ali que se constrói naquela aldeia ali foi desfigurada, porque a pessoa, e a gente estava conversando com uma moradora da Penha que perdeu o filho nessa chacina, todo o negócio dela de fazer bolos dependia daquela aldeia ali que já conhecia o bolo dela, já tinha confiança nela. Ela precisou sair da cidade do Rio de Janeiro e não tem mais essa aldeia, não tem mais essa rede de contatos. Então, o negócio dela foi prejudicado. Então, era uma aldeia dentro dessas relações comunitárias, relações comuns, onde a gente não apenas vive, mas a gente sobrevive e a gente luta. Novamente, a luta, quando eu coloco aqui a luta, e por isso eu trago aqui esse livro da Trisha, ela coloca como a resistência, né? Ela coloca, se eu tivesse oportunidade de falar para ela, eu troco o nome do livro para descansar é lutar, não descansar é resistir, descansar é lutar. Ela apresenta o descanso, a soneca, né? A soneca na tarde, sabe? Como uma forma de resistência, uma forma de você resistir. Uma coisa que no capitalismo hoje em dia, isso aí é uma coisa de herdeiro hoje em dia. Se tu tá fazendo isso, tu é herdeiro, sabe? Se tu vai na academia à tarde, de uma segunda-feira, tu é herdeiro, sabe? Ou tu trabalha numa outra escala, num outro, sabe? Mas geralmente é isso, né? Então, quer dizer, esses lugares,
E a aldeia, ela não só está sendo destruída pelo processo de remoção. A própria entrada do capitalismo, a própria construção da cidade, ela está sendo feita para destruir as aldeias. O nosso vizinho não é mais a pessoa que comprou o apartamento, é um Airbnb que eu não faço a menor ideia de quem está ali. Meu vizinho de um lado, do outro, por cima e de baixo, para quem mora em apartamento. É um Airbnb diferente da favela onde nós construímos nossas casas. As nossas casas, você vai andar numa favela, vai andar no Complexo Alemão, no Complexo Aberto, você vai ver uma casa top. A casa irada, assim, muito bem feita, tal. O pessoal vai passar e vai falar, é de traficante. Não, não é de traficante, não. É de um pedreiro que sabe construir a casa dos outros. Lá na pista ele vai construir a dele, tá? 30 anos fazendo esse negócio aqui. Tanto é que a coisa que mais me remete a lembranças de favela é cheiro de obra. Quando eu passo por qualquer obra, eu tenho logo instantaneamente uma lembrança, aquilo ali me leva para alguma lembrança dentro de favela, porque a favela está sempre em movimento, está sempre se reconstruindo. A favela, por si só, ela está sempre tentando melhorar. O favelado está sempre tentando melhorar a favela. E, claro, muitas vezes existe processo de migração. O favelado precisa sair dali para outros lugares por causa de todo um processo de violência que não foi ele que trouxe, que foi todo esse sistema de destruição das aldeias, onde você coloca uma facção em guerra com outra, você coloca a polícia indo ali para destruir todas aquelas relações, destruir histórias. E aí, para terminar, eu acho que tem uma reflexão novamente do Krenak, onde ele coloca aqui, nesse mesmo livro, que ele vê a natureza não como uma coisa, e talvez seja essa uma das coisas que está aí na questão sobre o fim das aldeias e a construção das cidades. Aquela aldeia ali, aquela montanha, aquele rio é um ancestral. Aquilo ali é um ancestral. Quando você olha dessa forma, você muda totalmente. E nós, a maioria de nós, somos estrangeiros nas terras onde nós estamos chegando, sabe? Eu fui lá no Complexo Alemão, tô morando no Catete, me sinto um pai para um estrangeiro ali dentro. Acho muito estranho a minha vizinha que não me cumprimenta, mas depois que eu entendo, todo mundo aqui aluga casa, ninguém aqui tem uma construção, uma relação com a terra, com esse pedaço de terra onde você chegou ali, você plantou e você construiu aquele lugar. Você não tem uma relação com o comum, você não tem uma relação mais com aquela galera ali. E é claro, eu acho que, para terminar, acho que vale um diálogo também, uma reflexão futura sobre aldeia e quilombo. Né? Acho que tem elementos aí que convergem, mas existem elementos diferentes também aí, como ferramentas de luta, como ferramentas como soluções para essas imposições que a cidade capitalista ela vem nos trazendo. Valeu, gente. Obrigado. Agradecer muito a presença de todos. Só lembrando aqui que teve uma vez que a gente convidou o Krenak para abrir um seminário, o Krenak falou: não, eu não posso porque eu estou cuidando do Rio Doce. E, obviamente, você pode até minimizar aquilo, mas o Rio Doce é o avô dele, né? E aí muda toda a configuração, ele está cuidando do avô dele. Enfim, mas é isso. Queria agradecer muito o público que está aqui, todos os palestrantes. Voltem sempre, casas abertas aqui no BPC. Obrigada.